corri, confesso, fugi, não vi porque também não pude esses dias. Não teve jeito. Isso não traz problema, mas no fundo também estava fugindo. Vou ser rápida antes que os demais sobem. Vou ler um texto base que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Se os irmãos quiserem acompanhar. 1 Pedro diz: mas como é santo aquele que nos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Eu vou estar falando sobre a santidade. A santidade não é algo que devemos ser deixados de lado. Deus requer santidade do seu povo em toda a maneira de viver. Veja que lá no texto base de 1 Pedro ensina que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas à nossa volta. Tudo precisa estar baseado na santidade que Deus espera de nós. Em Efésios 5:29 está escrito: para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, sem nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Veja que o texto vai nos mostrar que Deus espera que quando nós cheguemos a Ele, naquele grande e maravilhoso dia, nós venhamos ter uma vida santa, que não venhamos ser achados com falta, cheio de manchas e cheio de pecado. Deus espera de nós uma vida de santificação em toda a nossa maneira de viver, de agir, de falar, que de nossas bocas não saiam palavras torpes. A santidade, ela deve alcançar duas esferas de nossas vidas, no exterior e no nosso interior. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 26. Quando nós falamos de santidade, não apenas algo do exterior, não está relacionado com apenas tradições que são passadas pelas igrejas ao passar do tempo, de acordo com as tradições, com as pessoas, com ritos religiosos. Não apenas isso. Toda a santidade ela começa do nosso interior, de um coração limpo, de um coração que deseja viver pela glória de Deus, de um coração sincero e sem falsidade. Por isso, não adianta apenas nos vestirmos como crente, não adianta contarmos com a nossa Bíblia debaixo do braço, se quando na nossa vida, no nosso relacionamento e na nossa atitude, tudo aquilo está em nossas voltas sem ser de acordo com o mundo. Então não adianta, né, a gente ter a veste, de cristão, ou nós temos a Bíblia debaixo do braço, porque como no tempo passado, que a gente se via uma pessoa cristã pelas suas vestes, via uma irmã de coque, como diz meu marido, aquela irmãzinha de coque, aquela roupa que antes éramos conhecidos como Bíblias, a Bíblia, pelas nossas vestes, pelo nosso andar, mas hoje nós sabemos que é muito mais que isso, que vem do nosso interior, vem de dentro para fora, não vem do nosso agir, do nosso falar, do nosso pensar, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos perante os demais, da sociedade, da vida. Está difícil hoje em dia nós sermos santos e vivermos na santidade com esse mundo tão difícil que nos rodeia, com essas coisas tão difíceis que para ter uma internet, como foi falado aqui na manhã, a gente às vezes tem aquele que não vigia, acaba cedendo e se envolvendo com tráfico, se envolvendo com as coisas erradas desse mundo, querendo ganhar uma fundagem na vida, querendo um bom serviço, você ganha isso com trabalho, você tem que fazer isso, você tem. Mas não é assim, a vida, a santidade é do nosso interior, então nós temos que estar preparados para dizer
não a esse mundo, né? Não às coisas erradas desse mundo, né? Não às tentações desse mundo, que às vezes o povo, né, de fora não entende a visão do cristão em uma santificação, né? Ah, fulano é bobo, fulano, né? Coisa, e se fosse eu ia, porque é bom, porque só fazer isso não tem nada a ver, né? O mundo está cheio de. Não tem nada a ver, né? Mas o cristão verdadeiro que procura a santidade, procura viver uma vida almejando a viver com Deus, né? Quando ele voltar, se encontrar com nossas vestes limpas, o verdadeiro cristão renuncia muitas coisas, né? Renuncia muitas ofertas, né? Que ele vê que não é de Deus, né? Eu já pulei, já saí aqui, fugi um pouco. Mas, por isso, né, que não adianta vivermos, né, como crente e andarmos antigamente, né, com as nossas vestes como crente, ou Bíblia debaixo do braço, ou coisas assim. Há uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor Jesus e daquele que não serve. Por isso, a santidade não deve ser apenas algo aparente para as pessoas que estão em nossa volta, mas quando o Senhor Jesus olhar para o nosso coração, ele precisa encontrar pureza. As nossas motivações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. O nosso interior precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. Por isso vemos que sem a santidade não veremos as maravilhas do Senhor. Quando Deus vai levar o povo para entrar em Canaã, nós vimos que Josué, o líder do povo, ele queria santificação. Está lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz: Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Veja que para ver as maravilhas de Deus, precisa agir em santidade, precisa agir de acordo com o que Deus espera de nós. Não há como a gente ver as maravilhas de Deus vivendo e praticando o pecado. Não tem como vivermos as maravilhas nas nossas vidas agindo como o mundo faz. No mundo já é maligno, em nós habita o Espírito de Deus, que gera em nós santidade, que gera em nós o fruto do Espírito Santo, que gera em nós uma vida de acordo com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são teus filhos. Vemos que no Salmo 93, versículo 5, diz que a santidade convém para quem serve a Deus. O Salmo diz: muito fiéis são teus testemunhos, a santidade te convém, a sua casa, Senhor, para sempre. Então diz que é para sempre, né? Não é por uns dias, não é por uns meses, não é por um momento, mas a santidade tem que conver. Nós temos que ter santidade para sempre. A santidade não pode ser algo momentâneo, não devemos ter um brilho, nós devemos ter um brilho diferente sobre nossas vidas. Se nós perdemos a santidade, perdemos tudo em nossas vidas, pois temos que viver em santidade para naquele maravilhoso dia nos encontrarmos com Jesus nos altos céus, porque o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Já finalizando, podemos dizer que não há como termos um relacionamento com Deus nesse mundo presente, sem uma vida santa. Não podemos achar que tenhamos uma vida de santidade praticando as coisas desse mundo. Temos duas escolhas a fazer: um caminho estreito, que são para aqueles que desejam viver em santidade, pois sabe que o fim da sua caminhada é a eternidade. E o caminho largo, que é para aqueles que diz que não tem nada a ver, e caminha em passos largos com esse mundo que já é maligno. Esse não se preocupa com a santidade. Nós somos do Senhor, precisamos viver em santidade, com
dando-nos corações puros, as vestes limpas, para que possamos ter uma eternidade de paz, alegria e comunhão. Esse é um agradecimento. Amém. Ó, ficou dentro dos 10 minutos, certinho. Só uma pergunta: o sermão foi textual, temático ou expositivo? Temático, isso aí. Sermão temático. E só uma observação a fazer: por ela estar nervosa, a irmã Mônica leu muito. Em alguns momentos você perdeu o contato visual, você ficou de cabeça baixa. É muito importante, né, num sermão, que a pessoa ela esteja olhando para o público e não leia muito, para não, as pessoas acabam se dispersando. Focar para poder atingir o alvo. Ler o mínimo, que você tem que ter o esboço, né, para você se guiar, mas é bom, isso daí é difícil, né? Quem não tem o hábito de pregar, mas com o tempo você conseguir memorizar o sermão, né? Na primeira vez que eu preguei, eu fiquei 1 mês pregando o sermão para o espelho, até conseguir memorizar, né? Mas depois, com o tempo, a gente tem essa facilidade, né? A gente vai aperfeiçoando esse dom espiritual de profecia e a gente já consegue falar sem ficar muito preso ao papel. Isso daí é importante.